Quem manda um abraço a todos é a doutora Ana Cristina Ribeiro Rodrigues, a minha mulher. Nós fazemos hoje, exatamente hoje, 51 anos de vida conjugal. Ela deveria estar aqui, mas ela está muito gripada, mas muito mesmo. Então ela não pode vir, não é? Mas eu vou aproveitar a recepção do reverendo Duzzi com a Andréia e vou fazer dessa recepção a nossa. Que aí é bom que eu não gasto um centavo. Então, quando participarem, estão participando das duas bodas, tá certo, reverendo? É assim que é bom, não é? Quando a gente vai alcançando uma certa idade, a gente vai fazendo tudo que é possível. E ninguém reclama. Isso é muito bom, não é? Irmãos, eu trago hoje um tema que não é muito tratado nos púlpitos da igreja. Eu quero falar de pastorado. Pastorado. Na verdade, o púlpito não se ocupa muito disso. Não estou criticando, não, é assim mesmo. Mas eu quero falar de pastorado hoje. Até porque, à luz de toda a experiência que Deus me permitiu acumular, acho que tenho que dizer à igreja e aos pastores. Por isso eu quero convidar você a acompanhar a leitura que vou fazer do texto registrado no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 3. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, desde o verso 7. Está aí. Vou ler. Retirou-se Jesus com seus discípulos para o lado do mar. Seguia-o da Galileia uma grande multidão, também da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, da além do Jordão e dos arredores de Tiro e de Sidom, uma grande multidão. Sabendo quantas coisas Jesus fazia, veio ter com ele. Então recomendou a seus discípulos que sempre lhe tivesse pronto um barquinho por causa da multidão, a fim de não o comprimirem, pois curava a muitos, de modo que todos os que padeciam de qualquer enfermidade se arrojavam a ele para o tocar. Também os espíritos imundos, quando o viam, prostravam-se diante dele e exclamavam: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus lhes advertia severamente que o não expusessem à publicidade. Esse é o texto que quero trazer à lembrança da igreja, mas não é este texto a base da minha reflexão sobre pastorado. E eu não quero e não tenho a pretensão de fazer teologia pastoral. Isto é da competência dos acadêmicos. Eu quero apenas fazer alguns apontamentos a respeito do assunto. Breves e singelos apontamentos. Para isso, agora sim, eu quero ler com vocês a sequência deste texto. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, não é? E agora a partir do versículo 13, que dá continuidade ao texto que acabei de ler. Evangelho segundo Marcos, capítulo 3, desde o versículo 13. Diz assim: Depois, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis, e vieram para junto dele. Então designou 12 para estarem com ele e para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios.
Este é o texto. Agora sim. Este texto é a base dos meus apontamentos agora. Vejam só. Primeira coisa. No texto anteriormente lido, Jesus se retirou com os discípulos para os lados do mar. Não foi isso que lemos? Agora, se você prestou atenção, ele sobe ao monte. Tá? Perceberam? Da beirada do mar para o monte. E é ali no monte que ele chama os que, preste atenção, os que ele mesmo quis. Isto é fundamental quando tratamos de pastorado. É que o pastorado resulta de uma escolha privativa de Jesus. Olha o que está escrito. Depois subiu ao monte e chamou os que ele mesmo quis. Pastor não faz vestibular. Pastor não faz concurso. Pastor não usa de influências para exercer o pastorado. Pastor é escolhido por Jesus. Aí você deve estar pensando, mas é muita vaidade do pastor, não é? Mas é mesmo. É o que está escrito. Escolheu, chamou os que ele mesmo quis. Portanto, os pastores que aqui estão, e o reverendo Cid, não são pastores porque escolheram o ministério pastoral. Eles são pastores porque foram escolhidos por Jesus, o Senhor da igreja. E pobre do pastor que não acreditar nisto. É melhor fazer as malas e pensar em outra carreira. O pastor tem que acreditar que é um escolhido por Jesus. Não há vaidade nisso. Há consciência de ministério. E é por isso que a igreja olha o pastor, silencia para ouvi-lo. Já pensaram nisso? Irmãos, hoje é domingo. A Clara está com sono. É normal. Ela ontem, sei lá, foi para a festa. Ela é muito festeira. Mas ela está aqui com esse olhar de sono. Estou correto ou não? Mas domingo, com sono, e eu falei da Clara como um modelo. Quanta gente aqui com sono? Sentada, gente sentada no domingo, aos 15 para meio-dia, calada, gente calada, olhando o pastor. E atenta ao que ele está dizendo. Já pensaram nisso, irmão? É porque a igreja vê o escolhido por Jesus. Ela reconhece. Não porque ali está o homem perfeito, maravilhoso, incrível. Não, não é por isso não. É porque ela vê o ungido. Ela acredita que ele é.
ela confia na sua vocação, ela se vale da sua palavra. É um mistério que este mundo jamais pode compreender. Escolheu os que ele mesmo quis. Primeira coisa. É privilégio, é escolha, é soberania que se exerce no chamado ao ministério sagrado. E o pastor tem que acreditar nisso. O pastor não pode ficar na dúvida: será que eu fui mesmo? Será que com todos os meus defeitos eu fui escolhido? Foi. Você não pode ter mais dúvida. Talvez essa dúvida possa até existir no começo de um ministério. Mas não pode ser a dúvida que prevaleça. Porque se o pastor não acreditar, como a igreja vai acreditar? Se a doutora Hilda não olhar para mim e disser assim: ele é um escolhido, eu quero ouvir o que ele tem para dizer, eu gosto dele porque eu gosto dele, mas é mais do que isto. Eu, quando olho para ele, eu vejo o servo ungido, o homem de Deus, o pastor. E aí eu me calo diante do que ele tem a dizer. Guardem isto. A gente brinca, a gente ri, a gente erra, mas a gente é. E ninguém é porque quer ser. Quantas vezes ao longo da vida conciliar, não é, reverendo, que é tão jovem no ministério, vemos candidatos chegando: eu quero ser pastor. Bom, sente aí, vamos ouvi-lo. Vamos examinar você. Vamos acompanhar a sua carreira teológica. Vamos acompanhar a sua presença no meio da igreja. Quantos ficam pelo caminho? O que aconteceu? Cansaram? Desencantaram-se? Não foram escolhidos. Porque se você não for escolhido, você não vai até o fim, você não aguenta. Ok? Todos concordam? Acho que sim. Então está aí, primeira coisa. Subiu ao monte. Estava à beira do mar, com a multidão em volta, mas agora ele se retira para o monte e chama os que ele mesmo quis. Além de escolher, essa escolha se dá na privacidade do vocacionado. Não é lá no meio da multidão, não é na beira do mar, é lá no monte. Não é, candidato? A multidão ficou lá embaixo, agora é aqui, na intimidade, na privacidade, no encontro particular e privativo do Senhor da igreja e do rebanho com aquele que ele escolhe. Ninguém vê, ninguém ouve, ninguém testemunha,
Ninguém conhece a experiência, ninguém sabe nem ouve o diálogo que se dá. É algo privativo do pastor. Ele me chamou, eu não sei porquê, mas ele me chamou. E quando eu vou ao presbitério e me apresento, o presbitério quer saber se eu fui chamado. E eu fico vendo esses exames, não é, reverendo? E às vezes os candidatos não sabem o que dizer. Não, é porque eu gosto de pregar. Irmão, qualquer um pode pregar. Ali está o presbítero Gouveia, excelente pregador. Gostou da propaganda? Não, qualquer um pode pregar. Não é isso não. Ah, porque eu gosto, nem sabe do que gosta. Mas ninguém diz, porque também é cedo, a experiência é curta. Aquilo que o presbitério, na verdade, quer ouvir. Porque Deus me chamou. No monte, na intimidade do encontro, na privacidade da relação. Ele me chamou e eu estou aqui para atender o seu chamado. Pastor, tem que acreditar nisso. Não é vaidade, irmãos. Porque, vou repetir, porque se o pastor não acreditar, a igreja muito menos. Mas quando você tem a consciência profunda de que foi escolhido no monte, na privacidade, a igreja vai ver isto. E quando você assumir o púlpito, a igreja vai se calar e vai ouvir. E vai querer saber o que você tem a dizer. Duas coisas eu já disse. Primeira é que a escolha do Senhor. Ninguém faz concurso. Ninguém se candidata. Ninguém faz prova. Ninguém usa influências. E é na intimidade, é no monte. É experiência intransferível e indizível. Como eu vou dizer a alguém que Deus me chamou para o pastorado? As pessoas vão dizer, é? Que bom, né? Não vou chegar nem perto do que aconteceu. Aí eu fico pensando, 20 e tantos anos aqui, e a igreja continua sentada me ouvindo, com sono. E eu mexo com ela, e ela continua sentada, ela não vai embora. E quando eu voltar a pregar, ela vai estar sentada ouvindo. Ela acredita, porque eu acredito. Vejam quantas coisas importantes a respeito de pastorado, que a igreja vai até perdendo de vista. De tão acostumada que fica com o pastor. Aí ele diz assim, depois subiu ao monte, chamou os que ele mesmo quis e vieram para junto dele. Vejam só na sequência. Então, Jesus designou 12 para estarem com ele. Olha. Presta atenção. Designou 12 para estarem com ele. Agora, o chamado se estende e desemboca
numa relação de comunhão que poucos têm. Estarem com Ele. Há pouco o reverendo Duzi falou dos olhos que nem sempre estão fitos no Senhor. O pastor não pode ter essa folga, não. Tirar férias. Porque se ele tirar os olhos daquele que o chamou, ele perde a consciência. Chamou para estar com Ele, numa comunhão sagrada, que vai formando a personalidade pastoral no exemplo que recolhe daquele que o chamou. O seminário é fundamental. É uma exigência do concílio feita aos candidatos. Mas não há seminário que supere o magistério do Senhor Jesus exercido na comunhão com aquele que Ele chama. Vem cá, caminhe comigo. Olhos fitos. Venha, olhe para mim, aprenda. Não é o que você talvez tenha pensado até aqui, um privilégio sem igual. É também, mas é aprendizado. E às vezes você vai ao longo do tempo perceber que você foi chamado não só para a festa, mas para o trabalho incessante, para muitas vezes sentir a dor de uma injustiça, para muitas vezes se angustiar com os resultados que não chegam a despeito de todo o seu trabalho. Você vai aprender comigo na caminhada do dia a dia. Porque se eu mostrasse isso antes e não escolhesse por autoridade que me cabe, talvez você não quisesse. Pastor, eu pensei que era só botar a toga. Tão linda a toga. A estola, o colarinho, a homenagem que a igreja sempre presta, um gabinete tão lindo. Pensei que era isso. É isso, meu filho, mas é muito mais. Sabe, você às vezes vai estar dormindo e lá pela madrugada alguém vai ligar e vai dizer assim: pastor, vem correndo. O meu marido está muito mal. Aí você se levanta, se arruma de madrugada e vai para o hospital. E lá você encontra a sua ovelha sofrida, o seu marido muito mal. E você tem que consolar, você tem que orar com sono. E quando você vai embora para sua casa, você recebe um telefonema: faleceu. Só queria que o pastor estivesse. Parece que esperou o tempo. De madrugada. Mas acredite, eu estarei junto, dando forças e competências. Vai ter muitas homenagens, mas vai ter muito serviço. Vai ter muito aborrecimento, vai ter muita ingratidão de gente que até vai lhe querer mal. Como
me querem mal, tanto que me crucificaram. Como se o pastor fosse diferente. Tem gente que quer mal ao pastor. E o pastor sabe quem é. Mas o pastor não faz mal. Ele não se vinga. Ele está pronto a servir aos que lhe querem mal, porque assim Jesus fez. Eu te trouxe para junto de si. Aqui vai ser o seminário, aqui é que você vai aprender a ser pastor. É junto comigo. A igreja está num silêncio. Que bom. Que bom. É escolha privativa, soberana do Senhor, na intimidade do encontro, no monte, no aprendizado incessante. Esse curso com Cristo não termina nunca, não tem formatura, não tem diploma. O seminário dá diploma, né, candidato? Está terminando? 1 ano e meio? Está terminando o seminário, vai ganhar diploma. Quando for pastor, você estará iniciando um curso dado por Cristo, sem formatura, sem diploma, porque não tem fim. É aprendizado incessante. Cada dia uma nova experiência. E sabe como diz o texto no final? Designou 12 para estarem com ele, para os enviar a pregar e a exercer a autoridade de expelir demônios. Está escrito. Eu tenho autoridade para expelir demônios que Cristo me deu. Aí você deve estar pensando, o reverendo Miguel é exorcista. Não é isso, irmão. Não é isso. Porque no texto que lemos anteriormente está dito assim: também os espíritos imundos, quando viam Jesus, prostravam-se diante dele e exclamavam: tu és o Filho de Deus. Não está expulsando ninguém. Está apenas sendo reconhecido pelos chamados espíritos imundos. Era só a presença. Essa é a autoridade que o dono do rebanho, o Senhor da igreja, confere aos que ele escolhe, na intimidade, lá no monte. Isto quer dizer que onde o pastor chega, os espíritos imundos caem fora. Entenderam? Aqui dentro, onde o pastor está, não entra espírito imundo, irmãos. Aqui não se faz exorcismo, porque não há espírito para expulsar. Só por isso. Onde eu chego, pela exclusiva autoridade de Jesus, os espíritos imundos se afastam. Porque Ele me deu essa autoridade. E o pastor tem que acreditar nisso. Eu não sei se pode. Então tem alguma coisa errada. Você ainda precisa aprender mais. Até o fim. E como eu aprendo? O tempo todo. Agora, é como disse um velho, não é pastor velho, hein, irmão? Um velho pastor. Eu já engoli muito sapo. Agora eu só como rã. Agora a igreja riu, não é? Porque é verdade. Chega um tempo também
e Deus vai dando um descanso, não é? E aí eu só vou festejando. E agora eu posso festejar o nascimento da Luísa. Meu Deus do céu, eu estava falando para os meus companheiros de ministério. Lá em Copacabana eu era pastor auxiliar do Evangelho Geraldo. Aí eu conheci a Márcia Sattler. Aí eu conheci o presbítero Mário Felipe, na época, estudante de medicina. Não era isso? Começando esse namoro. Aí eu os casei na igreja do Rio. Foi esse? Foi o primeiro casamento que eu oficiei no seio daquela mocidade maravilhosa. Aí nasceu Mariana. E eu vi Mariana pequenininha. Depois vi Bárbara e Natália. E aí Mariana cresceu, casou com João Lucas. Eu celebrei junto com outros pastores. Agora ela teve um neném. Mas olha, é muita coisa. Vou batizar? Eu que vou batizar? Aí, tá vendo? Já me arrumaram o trabalho. Não tem fim, irmão, não cessa. Mas vai ser uma maravilha. Ela é linda, eu vi a foto. A menina é uma graça. E assim o tempo vai passando e vamos vendo a história sendo composta pelo Senhor e eu fazendo parte de tudo isso. Porque Deus, em Cristo, me escolheu. Porque quis. No meu monte. Lá na privacidade. E me ensinou tanta coisa. E me ensina até hoje. E caminhando com Ele eu fui aprendendo. E fui tropeçando, levantando. E muitas vezes cansado, abatido. E Ele me segurando. E aqui estou eu, com 81 anos. Irmão, eu só não sou mais velho que o presbítero Sena. Mas ele é mais velho que eu um mês. Um mês. Somos os decanos da igreja, eu acho. Não sei, doutor Hélio, não tem quanto? 84. Ih, rapaz, passou a gente. Temos que... aí ficou difícil. Mas a gente chega lá, 84 está pertinho. E aí vamos nós, aprendendo, e colhendo tantos frutos, tantas bênçãos, e exercendo autoridade sobre aquilo que não presta. Os espíritos imundos que se afastam de nós, que se afastam da igreja. Bom, chega. Deus abençoe a todos. Um bom domingo e a cerimônia é com ele. Tá bom? Todo custo é do reverendo, mas podem comer à vontade.